Bom dia, Pai do Senhor Jesus. Deus abençoe o nosso domingo, né? Estamos aqui mais um dia para a Escola Bíblica Dominical, com muita alegria. Estamos estudando sobre Salmos. E hoje nós temos um Salmos aqui que eu amo muito, não que eu não ame os outros, mas esse é um Salmo realmente que toca, né, na nossa alma. É um Salmo de Davi, né, Salmo 51. Vamos orar, né, para que Deus continue falando no nosso coração através de Salmos. Deus, obrigado, Pai, por esse dia, por esse domingo, Senhor Deus, que a Tua palavra alcance os lares, os corações nessa manhã, que seja, Pai, Senhor Deus, a Tua vontade, Teu ensinamento através da minha boca, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus, né? O Salmo 51 é um salmo muito conhecido, muito pregado, em que nós vemos realmente aqui as misericórdias do Senhor se renovando, né, na vida de um homem. Vamos fazer a leitura aqui do Salmos 51. Diz assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu te daria, e não te agradas de holocausto. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezas, ó Deus. Faz bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Né? Salmo 51 é um salmo, como nós vimos, é um salmo de oração, Davi fazendo uma oração. Mas aí a gente começa a ver a história de Davi, né, como está escrito em 1 Samuel 13,14, que Davi era um homem segundo ao coração de Deus, né, e confirma aqui em 1 Reis 3,6 que Davi era um homem verdadeiro, um homem justo e reto de coração. Aí nós vemos Davi fazendo uma oração dessa, né? E para quem não conhece a história, para quem não sabe do que ele cometeu, porque muitas vezes nós só falamos, só mencionamos que realmente ele é um homem de referência, né? Davi, aquele que derrotou Golias, né? Davi que foi perseguido por Saul, teve a oportunidade de matar a Saul, mas não o quis, não o fez, né? Porque sabia que Saul era uma autoridade. De repente nós nos deparamos com o Salmo 51, né, a confissão e arrependimento. Davi aqui ele está confessando, né, o pecado dele e está ali confessando e se arrependendo. Né? E como pode, né, um homem segundo ao coração de Deus, um homem verdadeiro, justo e reto de coração chegar a um ponto desse? E aí a história ela é tão linda nesse Salmo 51, né, que nós olhando aqui, foi quando o profeta Natan, né, quando ele veio até, Deus permitiu que Natan viesse repreender as atitudes, né, de Davi. O Salmo 51, ele é um salmo de oração. Salmo de Davi para o músico mor,
quando o profeta Natã veio a ele depois de ter possuído Batseba. Conhecemos a história que está em 2 Samuel capítulo 12, em que diz que uma certa tarde, né, o povo estava em guerra, o Israel estava guerreando, já fazia mais de um ano que eles estavam em guerra, e Davi ele se encontra no palácio, né, ele está em casa, está nos seus aposentos, seu repouso, e o povo guerreando. E diz a palavra que numa certa tarde, né, está em 2 Samuel 11:4, diz que certa tarde Davi se levanta do leito. Né? Aí eu começo a ver, nesse ponto, aí é o início em que Davi está com a mente desocupada, e como nós sabemos que é um dito, né? Mamãe sempre diz que uma mente vazia, ela se torna a oficina do diabo. Começamos a pensar várias coisas. Quem não já esteve assim, sem fazer nada e começa a pensar coisas, já começa a repreender, fala, Senhor, cai por terra todo pensamento que não vem de ti. Davi ele estava nessa situação nesse momento. Né? Ele estava num momento de letargia, estava sem fazer nada. Como pode um rei? A Bíblia diz que, nas traduções que eu peguei, que ele se levanta do leito à tarde. Então eu não sei se ele tinha acordado aquela hora ou se já estava desde de manhã, rolando na cama, para lá e para cá, e pensando coisas, imaginando coisas, mas a história diz que ele se levanta numa tarde, né? Tarde. Imagine assim, a mente desocupada, e ele vai e começa a andar no palácio e ele observa Betseba se lavando. E ali os seus olhos ali fitam nela, e o coração dele deseja possuí-la e pede para buscá-la e pergunta quem que é, e os seus servos falam quem ela é, ele pede para buscar e traz ela para casa, para o palácio, possui ela, né, e depois dispensa, ela vai embora, né, mas passou algum tempo, ela manda notícia, diga para o rei que eu estou grávida. E Urias, o esposo dela, estava na guerra, né, já fazia um ano, e como ela está grávida, só podia ser do rei. E o rei ali, ele começa a ficar desesperado, começa a tentar consertar o erro fazendo outro erro. E quando nós erramos, somente consertando não dá. Tem que ser verdadeiro, e ele tenta consertar erro com outros erros, né? Ele está num momento que a mente dele está cauterizada. Está cauterizada. E dizem em 2 Timóteo 4:2, né? Que uma pessoa, quando está com a mente cauterizada, ela tem o hábito de mentir. Ele começa a ir mentira sobre mentira, né? E como está também em Salmos 42:7, um abismo ele vai puxando outro abismo, né? E o rei, um homem segundo o coração de Deus, ele começa ali, através da mentira, tentando encobrir o seu erro. E quando ele recebe a notícia, ele pede para buscar Urias na guerra, né? Pede para buscar, e como se ele fosse, o rei precisa de notícias e o rei te chama. Mas Urias não era um mensageiro, Urias era um homem de guerra, né? Um soldado de guerra. E mesmo assim ele vem, e quando chega Davi começa a perguntar como é que está a guerra, né? Como é que está Joabe, e me dá notícias. E Urias começa a falar ali como está tudo. E o rei fala assim, olha, como prêmio, né? Vai para casa, descansa. E a palavra diz que Urias sai do palácio e não entra em casa, não se deita com a mulher, fica do lado de fora. Aí chega a notícia para o rei, diz, olha, ele não entrou em casa. E o rei pede para chamá-lo, ele vem, o rei coloca ele na mesa, eles comem, bebe, o rei embebeda ali, Urias, e diz para ele, vai para casa, Urias vai, mas mesmo bêbado, fora de si, né, a mente, ele era um homem fiel, ele não entra dentro de casa, não deita com a mulher. E aí vem falar para o rei, olha, ele não entrou. O rei tentando encobrir o seu erro. O que ele faz? Ele pede, faz uma carta, escreve na carta que é para Joabe colocar Urias na frente da batalha, né, para que morresse mesmo, quando tivesse que deixar sozinho. E imagine só o próprio Urias levando a tua carta da morte na mão. Olha só em que estado chega o homem segundo o coração de Deus. Olha que estado chega um homem que diz a palavra que era um homem verdadeiro, um homem justo e de coração reto. E Urias vai, e a história é essa, ele fica na frente da batalha, e ali ele morre.
E Davi ainda tentando consertar o erro em cima de outro erro. E quando chega a notícia para ele, chega a notícia para a esposa, ele pede para buscar a esposa de Urias. Betseba vem para o palácio e ali mora com o rei Davi. Só que o que acontece? Natan vem e confronta. Deus prepara um profeta e o profeta vem com todo cuidado porque ele ia falar com uma autoridade, né, com uma autoridade. Davi era rei. Ele chega e começa a falar, e rei, certa vez um homem rico, né, cheio de ovelhas, um rebanho enorme, ele vê uma ovelha de um pobre que só tinha uma ovelha e ele vai e a possui, né, possui aquela ovelha, né, e mata aquela ovelha e de repente o rei fica irado, Davi fica irado, né, com aquela parábola que Natan traz, que o profeta traz. E o rei fala assim, olha, essa pessoa é digna de morte, né, tem que restituir 4 vezes mais, né, a perca desse homem pobre. E Natan fala, esse homem é você, Davi. Esse homem é tu, ó rei. E ali começa um momento de arrependimento, né, do rei Davi. E aí é onde está aqui em Salmo 51, né, que é dividido em 3 partes, esses salmos. Dividido em 3 partes. A primeira parte ele vai do versículo 1 ao versículo 2, né, que fala dos 4 pedidos de perdão e purificação que Davi faz. E aí que entra os salmos, que entra essa oração maravilhosa, né, que nós vemos, aí a gente vê a história, o pecado, e aí nós entendemos porque que ele era um homem segundo o coração de Deus. Porque é um salmos de confissão e de arrependimento. Ele conserta, ele começa ali consertar o erro dele. Né? O verso 1 diz assim, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Ele começa ali a orar, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Davi, ele está com o coração quebrantado ali. E ele sabe, né, como está escrito aqui na palavra, que Deus não rejeita um coração quebrantado. Então ele faz 4 pedidos ao Senhor. E a purificação, né, pede a purificação. Aí do verso 3 ao verso 6, fala de 10 aspectos na confissão de pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. A mente dele está num estado de culpa. Todas as vezes que ele lembra, ele se dói e se fica pensando no que ele fez. Ele fala assim no verso 4, contra ti somente pequei e fiz o que os teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas o verdadeiro no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Ele começa ali a reconhecer, a confessar o pecado dele. Ele fala, fui gerado no pecado, né? Fui gerado pelo pecado. E no verso 7, né, aí começa a terceira parte, ele faz 15 pedidos ao Senhor. 15. Olha que oração, né, que salmos. Esses salmos não é um salmos de reflexão, é um salmos de ação. É um salmos que nos faz agir, nos faz buscar lá no fundo da alma, né, Senhor, aonde eu estou errando? Qual é o meu pecado? E ele começa ali a pedir, Senhor, purifica-me com o hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Ele começa ali a fazer os pedidos ao Senhor. Purifica-me, lava-me. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Ele já começa ali, Senhor, apaga todas. Né? Esse pecado, né, de ele adulterou, né, fornicou, ele mandou matar, né, Urias. Olha só quantas situações que desencadeou. E aí ele começa a pedir ao Senhor para que
apaga todas, mas apaga todas, Senhor. Todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ele está voltando, né? Um homem de coração reto, ele percebe que por um certo momento ele se desviou, né? O pensamento dele, as ações dele se desviou. Ele fala assim: cria em mim um coração reto, eu preciso novamente de coração reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Para mim, esse é o versículo chave, o versículo realmente que traz para nós a oração, né, e o pedido mais forte que Davi faz. Ele praticamente está falando assim: Senhor, o Senhor pode tirar o que o Senhor tiver que tirar. Tira a fazenda, né, tira o exército, tira o que o Senhor quiser tirar, mas não retires de mim o teu Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nós não somos nada. E Davi, que foi ungido a rei, ainda quando estava cuidando das ovelhas, quando Samuel foi e lançou azeite, derramou azeite sobre ele, né, e ali ele foi cheio do Espírito Santo, ele sabia, como nós sabemos, que sem o Espírito Santo, né, nós não conseguimos nada, não chegamos a lugar nenhum. Pelo contrário, nossa vida se torna uma vida opaca, ou, se permite-me dizer, nós passamos a não ter vida espiritual, né? Ficamos fracos, sem ânimo, sem ação, e aqui ele percebe. E nos últimos dias nós temos escutado muito falar do Espírito Santo. É Ele que tem nos dado força, é a presença de Deus que tem nos sustentado. E Davi sabia que o Senhor não podia tirar, o Senhor não tira. Ele ainda sentia, né, que o Espírito Santo estava nele, embora ele tinha pecado, tinha feito coisa errada, mas ele ainda sentia que o Espírito Santo estava nele. E fala: Senhor, não retires o teu Espírito Santo de mim. Torna a dar-me a alegria da salvação e sustém-me um espírito voluntário. Senhor, eu preciso sentir novamente, ele fala, a alegria da salvação, né? Porque quando o pecado está reinando em nós, nós não temos alegria. Não temos alegria. Nós nos esquecemos da salvação, da morte de Cristo na cruz, por nos salvar, nos libertar de todo pecado. E ele fala: cria em mim um coração voluntário, Senhor. E nem isso existia mais nele. Não tinha nenhum coração voluntário mais, porque nós vemos, o Israel estava em guerra, né? O povo estava guerreando. Ele estava onde? Estava deitado, estava nos seus aposentos. Ele precisava novamente de um coração voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti converterão. Aqui ele está falando: Senhor, faz isso por mim, porque eu vou testemunhar, eu vou falar das tuas misericórdias, eu vou falar que uma pessoa, quando se arrepende, né, quando ele volta para o caminho, há um perdão. Ele fala: Senhor, ensina, né? Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. E quantos, né, que têm se convertido ao Senhor, né, têm se voltado ao Senhor através desse testemunho, dessa passagem, né, dessa oração, dessa confissão, desse arrependimento, né, de que Davi ali, ele toma uma atitude quando Natan ali o confronta. E realmente é assim, ele começa a dar testemunhos. E quantos de nós, né, ou quantos crentes, né, que tantas vezes estão até na casa do Senhor, mas estão com pecado oculto, e começa a ouvir sobre esse Salmo 51, sobre o arrependimento, sobre a confissão dos pecados, e aí eles se convertem, né, estão indo para o lugar e fazem a conversão, eles vão para o caminho do Senhor. Ele fala assim: livra-me dos crimes de sangue, né? Aqui é muito forte. Ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Livra-me dos crimes de sangue. Verdadeiramente, aqui ele está falando da situação que ele coloca ali Urias na frente da batalha. Ele manda uma ordem, né, o sangue derramado, e ele fala: Senhor, livra-me dos crimes de sangue, Senhor. Livra-me, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha alma louvará altamente a tua justiça. Ele precisava novamente louvar,
engrandecer ao Senhor em alta voz, mas ele não tinha esse ânimo, não tinha por causa do pecado. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. A boca dele estava fechada, cerrada, né? Não tinha louvor, não tinha alegria, mas através dessa confissão, desse arrependimento, ele fala, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocausto. Ele fala, eu sei que o Senhor ele não se compraz, não se alega com sacrifício, senão ele ia matar boi. Né? Ele ia matar vários animais, mas ele sabia, o coração dele se volta para Deus e falou, senão eu daria, Senhor. E o verso 17, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito, não desprezas, ó Deus. Que oração maravilhosa, que confissão. Aqui ele está com o coração quebrantado e fala que o Senhor ele se agrada do coração quebrantado. Né? Um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Abençoa a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Ele era o rei. Né? Ele olhava, ele via em que os muros não estavam edificados. Ele pede, Senhor, edifica os muros. Que não seja eu culpado por isso, Senhor. Eu estou me arrependendo. Então, te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Louvado seja Deus. Davi, ele faz aqui 15 pedidos ao Senhor. E através dos 15 pedidos, há 22 resultados. Não tem uma oração, uma petição de coração contrito que nós fazemos que Deus não ouve. E esse é o Salmo 51, o Salmo de Davi. Davi, através desses salmos, quando Natã o confronta, através desse salmo, ele está aqui confessando, os seus pecados e se arrependendo do que ele fez. Forte. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Louvado seja Deus. E eu tenho a certeza que através desses salmos, Davi ele foi perdoado. Um homem realmente segundo ao coração de Deus. Isso é ser segundo ao coração de Deus. Erramos, né? Mas o ensinamento de Deus para nós é que nós confessemos os nossos pecados e que nós venhamos a nos arrepender. Assim, seremos chamados um homem ou uma mulher segundo ao coração de Deus, que confessa o pecado, se arrepende e não faz mais. Que Deus abençoe a vida de cada um que ouviu essa palavra, esse ensinamento, que nós tenhamos em nosso coração essas ações, essas atitudes corretas de Davi. Confessar o pecado e se arrepender, para que Deus possa olhar para nós e enxergar um coração quebrantado. Deus abençoe em nome de Jesus, um ótimo domingo, e que o culto venha falar conosco agora também pela manhã, na live, e à tarde também, às 18 horas, que o Espírito Santo esteja atuando na nossa igreja e em nossos corações. Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.